Oficialmente, estamos na nossa sexta aula, mas a gente está no capítulo 5 porque dividimos a aula 4 em duas, quando a gente tratou sobre a linguagem de Deus. E a gente conversou até agora sobre o propósito do ministério profético, qual que é o ofício do profeta, o que são profecias, e desde que a gente começou a falar sobre como ouvir a voz de Deus, a gente até semana passada ainda conversamos sobre isso, sobre a linguagem de Deus, sobre como Deus se comunica. Então, nós vimos Deus falando em visões, sonhos. A gente viu que há alguns momentos onde Deus fala através da criação, através às vezes, um pássaro, às vezes, há um presente que a gente ganha e a gente entende que aquilo é um apontamento profético para aquilo que estamos a viver. É aquilo que Deus vem comunicando conosco, porque Deus, ele é o maior interessado É isso. em que a gente ouça a sua voz, em que a gente conheça a sua linguagem, né? Então, a gente já vem conversando sobre alguns aspectos desse ministério profético, que é o espírito do profeta habitando dentro de nós. Jesus veio cumprir toda a lei e os profetas. A lei fala de Moisés, por isso, no Monte da Transfiguração, a gente vê os discípulos querendo construir uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias, naquele momento onde Jesus leva os seus discípulos e ali Jesus ele fica, né, ele recebe ali a glória de Deus, ele naquele monte, os discípulos ficam espantados com o que estavam vendo, tão maravilhados, tão perplexos, eles falam, gente, vamos construir, vamos ficar aqui, vamos construir uma tenda aqui para você, Jesus, para Moisés e para Elias. Então, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E Jesus, ele é tudo em todos. Ele é a lei, ele veio cumprir a lei e ele também veio, como anunciado pelos profetas, ele veio cumprir um plano perfeito de Deus, do resgate da humanidade. Uau, isso é extraordinário, não é, meu povo? Meu Deus, eu já estou aqui, já Sim. começo a queimar só de falar disso, já fico toda arrepiada. Eu nasci para esse lugar, eu nasci para conversar com vocês sobre as coisas eternas. Meu marido fala, amor, você não consegue falar de outra coisa. Eu falei, gente, é Cristo em mim, eu não sei falar de outra coisa. E eu medito dia e noite nas coisas eternas. Eu amo, 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 amo. E cada vez eu vejo isso ardendo cada vez mais para esse tempo, né? Existe uma janela espiritual para o Brasil. Existe algo que já o Senhor inaugurou para nós como igreja. E nós estamos dando os nossos passos para a direção que Ele tem nos conduzido. Então, a gente vem conversando. Eu quero que vocês pensem um pouquinho, que aí no final a gente vai ter um papo aqui. Eu quero ouvir um pouco vocês. O que Deus tem feito? Vocês têm ouvido a voz de Deus? Como tem sido essa caminhada com o Espírito Santo? Hoje eu recebi um áudio lindo de uma irmã, não vai poder estar aqui, mas ela compartilhou que no seu consultório ela tem tido impressões a respeito dos seus pacientes. Uau! E Deus tem mostrado tesouros naquelas pessoas para ela. Isso é lindo, porque a gente vai ver a manifestação do amor de Deus, da bondade de Deus, e é isso que leva ao arrependimento. Romanos vai dizer que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Eu não preciso falar do pecado, porque preciso ser profeta para ver pecado, não é? Agora, para encontrar os tesouros, o ouro plantado dentro das pessoas que foi Deus que colocou, isso eu preciso do Espírito dele me mostrando. Amém? Então, nós vamos hoje entrar no capítulo 5, julgando e recebendo as palavras proféticas.
Se você ainda está com o teu áudio aberto, eu vou pedir para você fechar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Faz uma onda de glória aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque hoje eu vim para. Hoje eu estou fora da minha base oficial, que é lá em Maricá. Eu estou na minha segunda Hum, base, que é aqui no Parque Fluminense, no sítio, e eu não trouxe meu fone de ouvido. Mas vocês estão me ouvindo bem? Aqui hoje tem um encontro de mulheres, vão ter 150 mulherada por aqui, já estão chegando. Então, se vocês ouvirem uns gritos aí, se você é que mulher animada, já sabe que são elas, tá bom? Vamos lá, fecha o seu áudio, por favor, para a gente não ter interferência aqui. Essa aula está sendo gravada para depois a gente poder rever e poder também, aqueles que não puderam estar aqui hoje. Claro que uma aula ao vivo é diferente, né? Tem um calor, tem algo que é especial. Mas eu acredito nessa liberdade geográfica que o Espírito Santo ocupa de nos alcançar em vários lugares e em determinados momentos diferentes. Então vamos lá, vamos começar. No final eu quero te ouvir um pouquinho, falando sobre julgando e recebendo palavras proféticas. Esse capítulo é muito importante. Por quê? Porque nós vamos conhecer um pouco das diretrizes que o autor, a partir da sua experiência, o autor é o Chris Vallotton, esse é o material dele que nós estamos utilizando, gosto de frisar. Nós estamos mergulhando no estudo para conhecer esse lugar do profético, que é, se vou me inserir nesse lugar, esse lugar é para mim, esse lugar é para você, que é a igreja de Jesus. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo de Deus, recebeu o Espírito do profeta, sim, o Senhor quer revelar o que ele está fazendo. Ele quer contar os segredos dele para aqueles que querem uma amizade, querem andar junto com ele. Então, é muito importante a gente conhecer bem o DNA de Deus. E assim nós poderemos identificar quando uma palavra vem dele e quando uma palavra não vem. Esse estudo vai ajudar a gente um pouquinho nisso. Então, começando aqui o capítulo 5, a página 63. A gente combinou, não vou ler tudo, mas vou ler aquilo que eu julgo ser muito importante para a gente meditar. Balanço profético, então é que ele vai trazer um balanço profético sobre o que é o Espírito Santo agindo na humanidade, considerando também esse nosso estado natural de querer compreender as coisas eternas. E nem sempre terá lógica e a gente vai conseguir compreender a fundo aquilo que Deus está nos dando, às vezes através de um sonho, através de uma visão, tá? Mas nós não estamos aqui para compreensão, nós estamos aqui para revelação, ou seja, ele vai dar e ele vai revelar. Se assim ele quiser revelar, se for para nós, ele vai revelar. Então vamos lá. Hum. Devemos compartilhar fielmente o que Deus está dizendo, sem acrescentar o raciocínio humano ou a nossa própria interpretação ou nosso conselho às palavras proféticas que recebemos do Espírito Santo, tá? Então, até onde Deus falou, eu falo. Deus parou de falar, eu paro. É muito importante a gente desenvolver, treinar isso, porque temos uma tendência a querer encontrar a razão daquilo. E a gente viu no livro do Amor e Profecia, um dos capítulos, o autor recebeu uma direção sobre uma blusa amarela e ficou tentando encontrar o motivo daquela blusa amarela. E ele deu a palavra que estava vendo uma blusa amarela e ele disse que era o sol da justiça, né? Porque o amarelo representa luz, representa claridade, e não era nada daquilo. A moça começou a chorar que recebeu essa palavra.
dizendo que ela tinha pedido a Deus que falasse com ela. E para que ela entendesse que era Deus falando com ela, que alguém falasse sobre a blusa amarela, porque o filho dela era autista. E ela queria ter essa experiência, ela buscou a Deus e Deus falou através dele, mas ele ficou tentando entender porque aquilo realmente não fazia o menor sentido, concorda? Mas nós não estamos aqui mais uma vez. O conselho de Deus é: você vai ouvir e vai liberar até onde Deus falar. Então, é importante, no entanto, compreendermos que todas as mensagens proféticas fluem através de pessoas. Não vão ser animais, não vão ser os bichos. Deus falou desde a antiguidade e fala hoje através de pessoas. Isso significa que as palavras proféticas serão filtradas pelas nossas experiências, pelos ensinamentos que recebemos, pela nossa cultura étnica, por nossa nacionalidade, nosso gênero e etc. Todos esses elementos são uma parte de quem nós somos e inconscientemente eles influenciarão nossas palavras proféticas. Este processo de filtragem, na verdade, torna-se uma parte da nossa experiência profética. Em outras palavras, quando o Espírito Santo nos dá uma palavra profética para ser entregue a alguém, ele é tão brilhante que realmente nos fala com o nosso sotaque, está aqui entre aspas, para que a palavra se torne uma parte da declaração profética. O que o autor está dizendo aqui? O Senhor considera o seu jeitinho, a sua forma de comunicar, a sua, a sua forma de expressar para entregar para alguém algo específico. Então, ele pode trazer uma palavra para você, entregar para uma pessoa, e não para mim, por causa da tua maneira de falar, do lugar que você veio, da cultura que você aprendeu. Dar um exemplo aqui, a gente tem os ciganos sendo evangelizados, e nem todo mundo, os índios, como chegar nessas pessoas? Existe um povo que tem uma maneira, né, que às vezes foi criado, não é índio, mas foi criado próximo de aldeias, conhece um pouquinho a cultura, conhece um pouquinho aquilo que eles. Os jovens, outro exemplo, a gente vai precisar considerar que Deus, sim, ele conhece a nossa história e vai nos entregar algo para alcançar determinado grupo, porque carregamos uma linguagem que aquela pessoa vai entender, aquela pessoa vai ter uma maior compreensão. E aí, lá no último parágrafo, ele diz assim: quando profetizamos, muitas vezes haverá um estilo profético. É legal que a gente começa a perceber as pessoas. Eu tenho, por exemplo, o Dan McCauley, ele, ele é um profeta, ele não é da Bethel, ele é de outra igreja, mas andam juntos com o Chris, e cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito, um é mais calmo, outro é mais acelerado, né? Um carrega posturas diferentes e andam alinhados com o que é a profecia e o que são os profetas para esse tempo, preparando, equipando a igreja, né? Que é isso que a gente. Mas cada um vai ter um estilo. Deus não quer que você mude o seu estilo. Deus só quer que você ande na verdade. Porque as nossas experiências podem muitas vezes ser um obstáculo para aquilo que Deus está fazendo. Porque viemos de um lugar, aprendemos de um jeito. E Deus está trazendo a verdade para que a gente ande e flua nessa verdade, gente. E sempre que o Espírito Santo tá, vai ter liberdade, vai fluir, é diferente, sabe? A esfera do lugar onde Deus está agindo é uma esfera de liberdade. Bom, vamos virar a página. Julguem todas as profecias.
E sim, nós podemos julgar as profecias, como a gente vê a instrução do apóstolo Paulo. Não o profeta. Não vamos julgar o profeta. Nós vamos julgar a profecia, o que está sendo dito. Isso? Então, ele começa dizendo assim, 1 Tessalonicenses, Paulo nos instrui a não desprezarmos declarações proféticas. Qualquer um de nós que tenha tido muita experiência no ministério profético pode facilmente entender a razão de Paulo em levantar a questão sobre desprezar o ministério profético. Ministérios sobrenaturais podem ser confusos e, por vezes, Vai falar difíceis. de coisa que não pode comer. Deixa eu fechar aqui o áudio de vocês para não termos interferência nessa gravação. E aí ele vai dizendo assim, ó, muitas igrejas, em resposta a este ministério confuso, têm eliminado completamente os dons do Espírito de seus cultos. Mas o apóstolo Paulo nos ensina a valorizar as palavras proféticas, examiná-las com cuidado e reter o que for bom. Então, presta atenção nisso. 1 Coríntios 14 é o nosso texto que tem que estar, isso tem que estar gravado no teu coração. 1 Coríntios 12, dons, 13, amor, dom supremo, fala do amor, é o nosso protocolo da gente andar, e o 14. O 14 ele põe ordem, ele vai ali estabelecer como vai funcionar esse ministério. Não é todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, se um fala, o outro espera para trazer outra palavra. Que não haja também competitividade. Às vezes um traz uma palavra, porque Deus revelou algo e dependendo de como está a autoestima dessa pessoa, dependendo de como essa pessoa já se vê na sua identidade, e aquilo que Deus chamou ela para fazer, ela não vai querer competir, mas ela está ali para cooperar. Então, perceber isso, não dizer "É porque Deus também falou comigo", e aí é como se o outro tivesse que trazer uma palavra também para dizer, olha, Deus também fala comigo, e nós não precisamos disso. Não precisamos. Às vezes a gente vai estarmos num ambiente, Deus vai usar uma pessoa, e a gente vai esperar que Deus fale através dessa pessoa. Se o Espírito Santo trouxer algo para complementar, ok? Se não, amém. E o apóstolo Paulo está falando que muitas igrejas, por causa dessa. Porque, na verdade, a gente começa a queimar e Deus começa a realmente trazer revelações, mas lembra que o amor é paciente, a profecia é paciente? Nem sempre. A gente vai ter uma impressão e é para aquele momento. E às vezes é para você guardar e gerar para o momento oportuno em outra situação. Então, por causa disso, alguns líderes resolveu, então, vamos trazer o culto, uma liturgia, uma adoração, palavra, pum, acabou. Quantas vezes a gente está ali, ainda mais o intercessor. Aleluia. A gente olha para alguém e Deus começa, é como se a gente estivesse percebendo o sentimento daquela pessoa, o sofrimento daquela pessoa. E Deus vai trazer uma palavra para você liberar sobre ela e você não vai reter, porque isso não é seu. Não retém o que não é seu. É o Espírito Santo que nos dá. Então, não apaguem o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. É isso que está escrito aí. Então, a gente vai considerar, a gente vai observar, mas a gente também vai filtrar. Amém? Faz uma onda de glória aí se você está aprendendo a filtrar já. Glória a Deus, aleluia. Isso, estamos caminhando para a maturidade. O menino inconstante fica assim, igual um vento, né? Do lado, tá aqui, tá ali, quero ver. Não, não, a gente não é mais levado por um vento de doutrina, mas nós estamos sendo
enraizados no amor que é perfeito. O vínculo da perfeição é o amor. Então, a profecia, ela faz parte dessa comunidade que Deus quer levantar saudável, saudável para curar essa sociedade. De fato, Paulo continua a dizer que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Está lá em 1 Coríntios 4:20. Ele também nos lembra de que nossa fé não deve se apoiar em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas no poder de Deus. Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado em determinado momento aqui, numa das diretrizes que a gente vai ler já já. Ele fala sobre andar em concordância com a nossa liderança. Eu me lembro logo que eu comecei a andar no profético sem saber que isso era o que Deus estaria me levando. Uma coisa que eu ouvia sempre do Espírito Santo, uma frase era: seja leal à sua liderança. Seja leal à visão da sua liderança. Ensina isso. Gente, é sobrenatural. Quando não falamos mal, quando não falamos daquilo que não sabemos, não estamos aqui para dizer se essa visão vem de Deus, não vem de Deus, ou dizer como deveríamos fazer, porque a Bíblia diz que aquele que pensa que sabe, não sabe como convém. Aquele que pensa saber, já não sabe como convém. Olha só, como a Bíblia não nos deixa andar na escuridão. Isso é uma sutileza do diabo, muitas vezes, de trazer para você uma sugestão de que você pode fazer melhor. Que se você estivesse lá, você conduziria diferente. Se você estivesse na frente daquele ministério, se eu fosse do Ministério de Família, não seria assim. Eu faria desse jeito, aquele, tá, mas você não é. Você não tá. Deus chamou eles, e se Deus chamou eles, Deus está ensinando a eles como deve ser. Deus é perfeito nas suas escolhas. Por isso que ele escolheu você para estar aqui. Porque ele escolheu você, certamente queima no seu coração, vê um romper. Aleluia! Vê um romper sobrenatural. E esteja certo, isso queima no coração de Deus, mas com ordem. Não bagunçado, nós vamos resgatar esse lugar que foi corrompido por causa do ensinamento do homem que brinca com o poder de Deus, que age de uma maneira desordenada. Nós somos chamados por Deus para trazer isso de volta, da maneira como Deus sonhou, sempre com muita ordem para edificar. Então, lá no final, gente, da página 64, o autor vai dizer assim, ó: e falem dois ou três profetas e os outros julguem, lá em 1 Coríntios 14, dever de casa, isso você precisa compreender. Se você quer compreender o ministério profético, precisa ler o capítulo 14 de 1 Coríntios e ter ele bem guardadinho no seu coração. Profetas podem cometer erros, sem que isso os torne falsos profetas, ok? Eu e você somos passíveis a errar. E isso não nos torna falsos profetas. É bem diferente de cometer erros enquanto estamos aprendendo a caminhar nesse lugar, aprendendo a treinar o nosso espírito para ouvir o Espírito de Deus, e assim nós vamos nos tornar cada vez mais eficazes. O que vai te tornar eficaz não é só ouvir o ensinamento de sábado de manhã aqui, mas é treinar, fazendo uso disso durante a semana. Opa, o Espírito Santo parece que quer me mostrar algo. E valorizar isso. E engajar com ele. Engajar com ele. Isso vai deixando você. É como, gente, é como algo que a gente vai fazer. A gente precisa estudar aquilo. Cada vez que a gente estuda, a gente vai ficando mais inteligente. Já viu inteligência emocional? Quem estuda as emoções se torna um inteligente emocional. Quando você está tratando um aspecto do ministério profético e que Deus já fala com você em sonhos, já fala, já mostra visões quando você está ali na adoração,
ou em algum ambiente, né? Deus já tá, te incomoda quando uma atmosfera não. Você vê que tem ali um espírito maligno, ou você vê alguém e você sente uma dor no seu corpo, e que Deus pode estar mostrando para você orar por aquela pessoa e liberar a cura. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus que os dons do Espírito, eles foram liberados para a igreja e serão ativados, porque o que eu estou comunicando aqui não vem de mim. Esteja certa que se eu pudesse escolher, talvez, hoje estaria lá com essa mulherada aqui gritando, brincando aqui, elas estão num momento de comunhão extraordinária, e eu decidi, porque eu disse sim, então eu falei, eu vou, Senhor, ensinar o que o Senhor tem me dado. Então, lá no finalzinho do capítulo 60, quem está entendendo, gente? Faz assim uma onda de glória. Está entendendo que você está aqui, Deus te trouxe, porque Ele tem um propósito com você. Eu sempre sinto do Espírito Santo de dizer isso. Eu sempre sinto do Espírito Santo de dizer: você não está aqui por acaso. Você não escolheu estar aqui, o Senhor te trouxe aqui. E eu declaro: seja livre de toda palavra de engano, seja completamente libertos de tudo que por causa de uma decepção, uma frustração, de algo que falaram para você, de algum lugar que você tenha vindo, o Senhor está dizendo para você: eu te gerei, como gerei Jeremias, no ventre da tua mãe. E antes que você falasse, eu te constituí como profeta, eu te constituí como o meu ungido, meu filho, minha filha, para esse tempo. É para esse tempo. Amém, gente? Considere o que Deus está fazendo. Então, profetas podem cometer erros? Sim. Aqui ele vai dar um exemplo, né? Ele diz que muitas pessoas na igreja têm problema em acreditar que um verdadeiro profeta de Deus pode cometer erros ao profetizar. Eles assumem que apenas falsos profetas cometem erros. Na primeira carta aos Coríntios, somos exortados a deixar 2 ou 3 profetas falarem na igreja e deixar que os outros profetas julguem a palavra. A verdade é que até mesmo os apóstolos e profetas na Bíblia deram profecias que não foram inteiramente precisas. Sabia disso? Aqui o autor traz um texto de Atos 21, quando o profeta Ágabo libera uma palavra sobre uma viagem do apóstolo Paulo e que ela não foi inteiramente precisa. Na verdade, foi ao contrário. Olha isso. Outro exemplo que o autor traz, depois de você ler, tá, gente? Que eu parto do princípio que você já viu esse capítulo e nós estamos aqui ressaltando o que é importante que a gente guarde sobre esse capítulo. Você leia essas histórias lá da página 65. O outro momento é quando o próprio apóstolo Paulo, numa das viagens que ele faz, ele recebe uma visita de um anjo. Essa eu quero ler, tá? Então, Ágabo, ele era um homem íntegro de coração em relação ao que Deus disse. Ocorre que ele misturou um pouco os detalhes. Isso pode acontecer, gente. Isso pode acontecer. O que aconteceu com Ágabo foi isso. Ele recebeu uma impressão, uma direção, e na hora de liberar, ele tentou dar um jeito para que aquilo fizesse sentido, que a gente já falou no início. Tá? E com o apóstolo Paulo, lá em Atos 27, diz: outro exemplo de uma palavra profética, eu estou lá no último parágrafo, que não estava inteiramente correta, pode ser encontrado em Atos 27:10. Aqui Paulo diz, em essência, se navegarmos, abre aspas aqui, ó. Paulo falando, se navegarmos, vamos perder o navio e todos nós morreremos. Fecha aspas. No entanto, mais tarde, nos versículos 22 e 23 de Atos, capítulo 27, Paulo é corrigido por um anjo que disse: não haverá nenhuma perda de vida, mas somente do navio. Isto pode parecer um pequeno erro, a menos que você fosse um dos homens a bordo do navio. Se eu tivesse lá, esse erro para mim ia ser um erro muito grave. Vai morrer todo mundo, gente. O navio vai se perder, vai morrer todo mundo. Opa, peraí, Paulo, não, não, não.
Ninguém, nenhuma vida vai se perder. O navio se perdeu? Tudo que estava dentro do navio se perdeu? Mas ninguém morreu, ninguém se perdeu. Vidas não se perderam. Então, Paulo também, um homem muito usado por Deus, achou, pela impressão que ele teve, que aquela viagem ia dar muito ruim, e todos iam se perder, inclusive o navio. Viram a página aí, 66? Profecia do Antigo Testamento versus Novo Testamento. Isso é muito importante. Aliás, eu acho que é por esse motivo que Deus nos reuniu aqui. Nós não estamos na antiga aliança. Nós somos profetas, somos ministros da reconciliação, da nova aliança da graça. Isso é muito importante. Você vai compreender que o protocolo da profecia na nova aliança é o amor. Romanos diz que a bondade de Deus leva ao arrependimento. A palavra exorta, a palavra separa o que vem de Deus e o que não vem de Deus. A palavra corrige. Você, quando abrir a sua boca e eu, liberemos a vida no Espírito. Liberemos o que recebemos. Aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vou liberar. E ele não veio julgar, ele não julga você. Ele não condena você, ele não aponta você. Ele te impulsiona, ele te anima, ele te levanta. Uma palavra de Deus, de verdade, que vem da essência do altar de Deus, ela vai trazer ânimo, ela vai encorajar. Lembra 1 Coríntios 14:3? Encorajamento, edificação, consolo é o que vem de nós, profetas da nova aliança. Gente, isso eu vou te falar, é algo tão difícil, porque lembra da cultura, da onde nascemos, do que vimos, o que ouvimos, e tudo isso muitas vezes é muito forte. E o Senhor vai nos ajudar a andar nesse lugar, tá? Então, no Antigo Testamento, os profetas recebiam a palavra do Senhor. E no Novo Testamento, as pessoas proféticas percebem. Qual que é a diferença? Elas percebem a palavra do Senhor, porque antes era uma visitação, algo que acontecia esporádico, com apenas um ou outro, e hoje ele habita em nós, ele vive dentro de nós. E se não apagarmos o espírito, se não desprezarmos as profecias, o espírito cada vez mais vai ter essa liberdade para trazer para você, para o seu coração, as verdades dele com relação a você e às outras pessoas, tá? Então, essa é a grande diferença. Nós estamos na nova aliança da graça. Eu quero muito que você leia essa página 66, depois eu não vou ler, porque eu quero enfatizar o estudo e as diretrizes que o apóstolo, que o Chris Vallotton ressalta. Penso que isso é muito importante, que é como identificar o que vem de Deus e o que não vem. Então, lá no finalzinho, gente, da página 66, o autor vai dizer assim, ó, na igreja do Novo Testamento, no entanto, um cristão que recebe a palavra tinha tanta responsabilidade para julgar a palavra recebida, quanto aquele que entregou a profecia. Porque tanto o doador, o que entrega, quanto o receptor, ou seja, aquele que recebe, tem o mesmo Espírito Santo que vive dentro deles. Então, preste atenção numa coisa: não é sua responsabilidade tornar aquela palavra viva. Não. E às vezes a gente acha que com os nossos gritos a gente vai conseguir isso, né, gente? Falo isso para vocês e falo para mim.
Deus está tratando isso em mim, me ajudando. As nossas igrejas, elas são igrejas, existe ali, né, toda uma mansidão. Já reparou os nossos pastores, bispos? Ai, gente, eu amo ouvir. Existe um equilíbrio, existe uma moderação. E uma palavra profética, ela não precisa ser longa para ser profunda. Não precisa vir com barulho para ser eficaz, para ser verdadeira. Faz sentido o que eu estou dizendo? Quanto mais a gente permite o silêncio, nós vamos permitir a reflexão do que está sendo dito. E isso é uma cultura. E nós estamos desenvolvendo uma cultura de uma comunidade saudável, profética, mas que é saudável. Então, não tem confusão. Estamos aqui para honrar pessoas. Quem teve lá no sábado no Collab semana passada, gente, faz assim para mim. O que foi aquilo, pessoal? O que foi? Entende por que eu estou falando da gritaria, né, gente? Que eu vou te falar um negócio. Ai, meu Deus. Um- Há um fogo que arde no meu peito. Eu saio do altar queimando igual chama. Meu marido fica apavorado. Ele desacelera, amor. Eu falei, eu não consigo. Eu levo aí pelo menos 24 horas para desacelerar depois de um encontro com o sobrenatural de Deus. É sobrenatural. E o que torna poderoso é a nossa, é a nossa compreensão no espírito. O que torna poderoso é a transformação da mente que está acontecendo, gente. Eu conheço muita gente que é do barulho, que é da gritaria, mas que anda na mesma vida, que não tem transformação, que não tem uma vida equilibrada, que não tem finanças no seu lugar, que não tem um casamento, que não tem filhos que ouvem, sabe? E eu não estava aqui na aula para falar isso para vocês, mas percebo que o Espírito Santo, ele quer que você seja o profeta da nova aliança que provou e viu. Aleluia! Eu não estou falando daquilo que eu estou aprendendo escrito da lei, que a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Eu estou aprendendo daquilo que o Espírito tem me ensinado no meu dia a dia. Sabe, isso começa dentro de nós. Em nome de Jesus, o seu Espírito, ele foi recriado e agora tem uma nova maneira de andar, uma nova maneira de perceber, uma nova maneira de se mover. A sua alma, ela vai se submeter ao Espírito de Deus. Ela precisa encontrar esse equilíbrio que vem do alto. Existe um padrão no céu e é esse lugar que Deus quer que a gente ande, porque nós vamos andar na contramão, nós vamos colidir com o inferno. Nós vamos colidir, porque o que carregamos é muito poderoso, é muito poderoso. Tá? Então, fecha aspas aí desse comentário que não estava aqui no script para falar com você, mas percebo que Deus quer que a gente caminhe como igreja madura e quando Deus nos der a oportunidade, vamos aproveitar bem cada uma das oportunidades, porque certamente o Senhor vai querer que você libere sobre a tua igreja, sobre a vida da tua família, o que você tem recebido aqui, e você vai se lembrar. Então, página 67, ele fala de devolvendo a porta do monturo. Então, aqui, pessoas muito sensíveis a experiências espirituais negativas, temos uma tendência, pessoal, a guardar mais o que é ruim. Você vai num restaurante maravilhoso, o garçom é educado, a comida é gostosa, mas se no final, na hora de fechar a conta, aconteceu alguma situação, né? Botaram lá uma coisa que você não comeu, aí você pede para tirar e demora um pouquinho, pronto.
foi tudo maravilhoso, mas aí você vai lembrar daquele restaurante, da comida deliciosa, do garçom gentil? Não, você vai lembrar da conta que deu um erro. Porque temos uma tendência a guardar o que é ruim, o que é negativo. E o Senhor quer nos ensinar a reter o que é bom, guardar o que é bom, porque se os teus olhos forem bons, teu corpo vai ter luz. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: Meu Deus, essa mulher ela está resplandecendo, eu quero o que ela tem, eu quero o que ela carrega. E aqui o autor ele fala sobre o nosso corpo elimina o que é ruim nas fezes. Ele não fala isso, estou resumindo para vocês essa primeira parágrafo. Então, o nosso corpo ele libera em algum lugar aquilo que não é bom, aquilo que não é nutritivo. Da mesma forma no corpo de Cristo, gente. Opa, temos órgãos, temos células, é um corpo. Vamos precisar também ter esse lugar de deixar sair o que não é bom e ficar com o que é bom. Não é você que tem que sair do lugar, quem tem que sair o que é ruim. Amém, gente? Senão já tinha passado em 559 igrejas. Bem que eu aprendi rápido, passei só em algumas. Que é bom. O que você carrega é bom, é verdadeiro. Infelizmente, o segundo parágrafo dessa página 67, infelizmente, uma das barreiras que impede o desenvolvimento de uma cultura profética saudável é o medo de receber palavras proféticas ruins. Precisamos amadurecer até o ponto em que aprenderemos a ignorar uma palavra que não testifica com o nosso espírito ou que não se alinha à palavra de Deus. Quando alguém nos dá uma palavra profética empobrecida, devemos dar-lhe feedback sobre como sua palavra profética nos afetou negativamente. Isso se faz necessário, porque as pessoas continuarão a entregar palavras proféticas ruins, incorretas, imprecisas, se nos recusarmos a fazermos críticas construtivas em amor. A maioria das pessoas é bem intencionada, mas simplesmente não sabem que o que estão fazendo pode ser realmente destrutivo ou prejudicial. É difícil, hein? Essa parte. Só que uma vez que a gente tem conhecimento da verdade, a gente precisa ter uma postura, não de alguém que está fazendo uma crítica construtiva, mas de alguém que ama e se importa com o que está sendo transmitido. Porque quantas pessoas você recebeu, não testificou, trouxe tristeza. Eu nunca vi uma palavra de Deus trazer tristeza. Que até a tristeza de Deus, a Bíblia vai dizer, ela conduz ao arrependimento. Alguém chora que recebeu uma correção de Deus, mas com tanta graça. Já aconteceu isso com você? De receber uma correção de Deus com tanto amor e graça, que aquilo levou você a uma dor profunda pelo que você fez. Meu Deus. O remorso, o julgamento, vem de Satanás. Por que que engana, gente? Porque parece verdadeiro. Não, eu sou sincera. Falei mesmo. O que eu falo, tem que falar. O Senhor está nos dizendo para ir em amor. E quando a pessoa te conhece, já caminha com você, né? Já há uma intimidade, melhor ainda. Se não tem, gente, gera isso primeiro. Gera primeiro essa confiança. Para que quando você falar, a pessoa realmente compreenda, reflita e não se afaste, que é uma tendência também nossa. Se alguém fala alguma coisa que não gostamos, sai fora, não vou nem andar mais. Uma tendência, né? Essa pessoa sempre trouxe palavras de encorajamento, sempre trouxe palavras de amor, sempre trouxe palavras que te
animou, mas um dia ela faz um comentário sobre algo que você fez que não foi bom. Aí você lembra de reter só o que é ruim? De guardar mais o que é ruim? Não, você vai considerar, não, essa pessoa me ama, eu conheço ela. Você vai defender seu líder. Não, eu conheço meu líder, eu conheço meu pastor, eu conheço. Coisa maravilhosa. Isso é honra, gente. Honra é quando a pessoa não tá e você fala bem. Se ela falou isso, eu vou conversar. E a gente pode fazer isso, tá, gente? Debaixo aí da unção que vem de Deus, que quebra o jugo, né? A unção que vem de Deus. Ela traz essa verdade. E aí, o que seria uma palavra ruim? Seria, então, como que eu vou saber se aquela palavra é ruim? Normalmente, uma palavra ruim é uma palavra que traz um peso. Tem uma veia de julgamento. E eu já recebi algumas. E eu não fiquei encorajada. Eu fiquei desanimada. Aí eu vi, não vem de Deus. Porque a palavra que vem de Deus, ela traz encorajamento, edificação, consolo, conforto, tá? Então, uma palavra ruim. Logo nos primeiros encontros, eu comentei sobre um evento que nós participamos, eu e meu esposo, em São Paulo, e dentro da sala profética, ele recebeu uma palavra. Foi a primeira vez que ele teve um encontro, assim, com esse lugar do profético, assim, por outra pessoa, né, gente? Porque você sabe que profeta de casa não tem honra, não, gente. Eu tô ali. Depois ele fala, por que que eu não te ouvi? Eu falei, pois é, agora ele já fala, gente, agora ele já me ouve mais. Mas muitas vezes a gente está ali, tem uma impressão de que aquilo não é bom, e a gente fala mais, a pessoa vai poder fazer as suas próprias escolhas. Nesse dia, ele foi nessa sala profética. E a pessoa que falou para ele sobre olhar para ele e viu uma bicicleta, o que Deus estava trazendo naquele momento era uma palavra de ajuste, era uma palavra de alinhamento, para ele voltar ao lugar do encontro. Poderia vir com uma palavra de julgamento se essa pessoa, ó, o doador, quem está liberando, tem experiências ruins ou ainda não entendeu esse lugar sobre o que é o ministério profético, ao invés de liberar o ajuste com o Senhor querendo ele de volta e lembrando sobre uma prática esportiva e que aonde acontecia esse encontro, ou poderia ela lembrar desse lugar e dizer: você não tem feito isso. Olha só como é diferente. Você tem deixado de estar com Deus, você tem deixado de buscar a Deus. É diferente, gente, quando ela usa a palavra, o Senhor está com saudade de você. É ou não é diferente? É muito diferente, pessoal. De eu dizer, ó, você precisa orar 3 horas da manhã, porque Deus quer que você se posicione, do que você dizer, uau, como é lindo como Deus marca um encontro com você às 3 da manhã, porque ama o silêncio da tua casa para te ouvir, para ouvir seu coração. Gente do céu, não é diferente. Só de falar isso já me emociono, já toca em mim. O silêncio da tua casa para ouvir o seu coração, só o seu coração. É sobre isso, gente. É sobre como podemos transmitir a verdade de Deus, levando essa pessoa para mais perto de Deus e não afastando da igreja, do Senhor. Tá entendendo? Faz uma onda de glória. Amém? Então tem que ter ordem na igreja. Precisa que a gente cumpra o que o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Coríntios 14, tá? Que é nós nos movermos nos dons, mas com decência e ordem, cumprindo
o que nós fomos chamados para fazer sem causar confusão. Porque ou queremos esse lugar e vamos procurar uma igreja que dá essa liberdade, como a maioria das pessoas fazem. Então, chega numa igreja, tem ministério profético? Tem. Você carrega o espírito do profeta. Então, o profeta de ofício é alguém com encargo para ensinar até que todos cheguemos à unidade da fé, ao amadurecimento, à estatura de Cristo. Tem o profeta de ofício, que vai às nações, que tem também um chamado apostólico de ensino, mas a profecia, busquem os dons espirituais, especialmente o de profetizar. Então, sim, toda igreja tem tudo que precisa, gente. Porque o corpo de Jesus, ele não tem falta de nada. Ele é completo. A pergunta é: estamos nesse lugar do medo e paramos de deixar o Espírito com liberdade nos usar, desprezando as profecias, apagando o Espírito? Ou nós, com moderação, com equilíbrio, podemos trazer isso de volta? Eu creio que é isso que o Senhor está fazendo agora, com as nossas igrejas, através da nossa vida. Eu creio que o Senhor vai te usar poderosamente para que isso retorne ao lugar que é dele, tá? Então, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Senhor, ele vai agir sempre na moderação da tua alma. Por isso que a alma precisa desse lugar de cuidado, de terapia, busca ajuda, para que você coopere, não atrapalhe, coopere. Vamos entrar nas diretrizes agora, gente, que é onde eu quero refletir com você, porque é muito importante o que o autor destaca aqui. Diretrizes para julgar palavras proféticas. Primeira, diretriz bíblica, regra de ouro, essa daqui. A escritura é o nosso diagrama de avaliação para sabermos se uma palavra profética contém ou não o DNA de Deus. Eu já dei alguns exemplos aqui para você. Sempre que uma palavra profética está em desacordo com as escrituras, ela deve ser imediatamente descartada como uma palavra profética ruim. Tá? Então, não está de acordo com as escrituras, eu nem ouço. Nem ouço. Não é para mim. 2, diretriz extra-bíblica. O que significa isso? A Bíblia inteira está em Deus, mas nem tudo o que é de Deus está na Bíblia. E aqui o autor traz alguns exemplos. Lá embaixo ele diz assim, ó, por exemplo, o apelo. Quando convidamos as pessoas a levantar as mãos, fazerem uma oração ou virem à frente da igreja para receber a Cristo, não está na Bíblia. A Bíblia não diz, ó, vocês devem em todo culto fazer o apelo. Está na Bíblia? Não. Mas isso é um ato profético, onde as pessoas ali, elas começam uma nova caminhada, agora a partir de uma decisão dela, pessoal, com o Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo vai morar nela. E ela se torna uma nova criatura. Né? E depois caminha ali para o ensino, para o batismo. Outro exemplo de uma palavra profética extra-bíblica seria algo como o Espírito Santo dizendo: vai para a África, trabalhe nesse emprego, mude-se para essa cidade, ou escreva essas palavras para aquela pessoa. Embora nenhuma dessas instruções estejam escritas especificamente na Bíblia, o autor da Escritura, o Espírito Santo, é o único que nos dá clareza se a palavra é de Deus ou não. Não haveria como usar a Bíblia para julgar se deveria ir ou não para a África. Mesmo se alguém lhe der uma palavra profética que vem diretamente das Escrituras, muitas vezes a aplicação é extra-bíblica. E aí ele deu outro exemplo aqui, no finalzinho, gente, que eu estou lá no finalzinho da página 68. Por exemplo, alguém pode dizer: eu vejo Isaías 60 sobre sua vida. Esta escritura
foi escrita para um grupo específico de pessoas, em um período de tempo único e colocado em um contexto estratégico. Quando essa passagem é aplicada a você e sua vida, ela torna-se extra-bíblica. E, gente, quem estava aqui no Collab no sábado, que foi exatamente esse texto que o Espírito Santo me deu para que fizéssemos uma ativação profética. E lá nós liberamos sobre o outro. Quando Como que é? nós Você pode explicar como que é essa ativação profética, por favor? ativação profética é quando nós utilizamos a palavra do Senhor, a palavra, aquilo que ele falou para um determinado grupo, em determinado momento, para aquele grupo que nós estamos naquela hora, naquele momento. Então, a ativação profética que nós fizemos no último encontro foi a partir de um texto da Bíblia que está lá em Isaías 60, quando o Senhor está falando ali, no meio do profeta Isaías, para aquele grupo estratégico, daquela situação, e nós trazemos a palavra dele para a nossa situação, para o tempo de hoje. E aí, a gente fez duplas, ficamos um de frente para o outro, e conforme a Escritura fala lá em Isaías 61, levanta-te e resplandece, porque já veio a tua luz e a glória do Senhor resplandece sobre você. Assim como as trevas encobrem a terra, sobre você há uma resplandecente e verdadeira, brilhante estrela da manhã. Então, quando você fala a palavra de Deus, olhando no outro, no olho do outro, liberando sobre o outro, aquilo que é a verdade, porque a palavra ela é a verdade, que nos põe em liberdade. Isso é poderoso. Isso é muito poderoso. E existem outras maneiras, gente, de a gente fazer ativação profética. Em outro momento eu vou ensinar para vocês, tá? A gente pode usar, por exemplo, um objeto que a pessoa está usando. O Espírito Santo é muito criativo, pessoal. E a imaginação da gente é o ventre do profético. Ele é muito criativo. E ele se comunica através dos detalhes da nossa vida, aquilo que são as nossas escolhas, por exemplo, na maneira de vestir, e que podemos, a partir dos nossos olhos bons, influenciados pelo Espírito Santo de Deus, usar algo, isso é ativar profeticamente, usar algo daquele momento para liberar o outro. A gente pode fazer, a gente marcar para a gente fazer a ativação profética. E eu acho ótimo se a gente pudesse fazer isso presencial. Mas aqui eu creio nessa liberdade geográfica do Espírito, da gente também poder fazer isso por aqui. Amém? Entendeu, Valéria, um pouquinho? Sim, entendi sim. Obrigada, irmã. Outra diretriz, vamos ver? A diretriz 3, antibíblica. Ó, essa é a mais, né, mais tranquila para a gente entender. Antibíblico significa simplesmente contrário à Bíblia. Leia na passagem a seguir como o apóstolo Paulo considera esse tipo de revelação. Lá em Gálatas 1:8 ele fala: "Mais ainda que nós, ou anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado." O evangelho é a boa notícia. Aleluia! São as boas novas, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas. O evangelho é a boa notícia de que um rei ressuscitou. Para comprar a minha vida, se entregou na cruz. Esse é o evangelho de Cristo. Então, se for diferente disso, é descartado. Não importa o tipo de experiência espiritual que temos, nem mesmo se um anjo apareça a nós, em uma visão aberta. Se a mensagem que recebemos for contra o que é claramente apresentado nas Escrituras, ela será antibíblica e deve ser rejeitada. Gente? Diretriz 4, testificação. Diretriz da testificação. A palavra profética deve dar testemunho ao Espírito daquele que a recebe. O mesmo Espírito, Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, gente, no seu espírito, algo acontece
e faz com que aquilo se torne poderoso e verdadeiro dentro de você. Quando você recebe, às vezes, uma ministração, uma palavra está sendo ministrada, pregada, e vem de encontro ao que você, que toca você profundamente. A mesma coisa é quando alguém libera uma palavra que é do Senhor, ela vai testificar, ela vai trazer vida. Se vier do altar de graça do Senhor, ela vai gerar vida, não morte. Diretriz da aproximação, essa é muito legal também, tá? Porque o fruto que uma palavra profética deve produzir é atrair a pessoa que a recebe para mais perto de Deus. Essa pessoa, ela precisa começar a querer conhecer Deus. Gente, eu preciso. Você vai colocar uma sementinha de fome, sede por conhecer Jesus, aproximando ela do Senhor. Aí tem um texto de Filipenses 3, 8, 10, eu não vou ler, eu vou ler lá em Hebreus 13, 17, o segundo, os profetas e liderança. Aqui ele está falando sobre um momento onde o autor de Hebreus fala para que nós obedeçamos, né? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Que a gente já falou lá no início. Eu já comentei aqui, né? Sobre a gente honrar aqueles que estão sobre nós. Porque se eles estiverem fluindo, nós vamos receber. Vai chegar até nós, tá? Coloque peso. Como é difícil, gente, andar com um grupo que espera de você algo que Deus não deu para você fazer. Lembra que a gente encontra nas Escrituras que o querer e o realizar vem de Deus? Se não está fazendo, não é porque não é de Deus. Talvez você criou uma expectativa que só está em você, não está em Deus para aquela pessoa. Se você colocar seus olhos no Senhor, nunca você vai se frustrar, porque Ele não decepciona a gente. Amém? Diretriz da concordância, o sexto. Os profetas e as lideranças com quem temos relacionamento devem estar em concordância com a palavra, com a interpretação e com sua aplicação. Gente, antes de fazer esse grupo, eu mandei uma mensagem. Eu conversei com a minha pastora, Fernanda, conversei com o pastor Silvio Júnior e mandei uma mensagem para o bispo, dizendo que eu participei de uma escola de profetas e isso estava ardendo no meu coração. Se eu podia compartilhar na central da intercessão, e isso cresceu para outras igrejas. Eu aprendi a dar passos em concordância, porque reino nenhum vai prosperar se não houver concordância. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque o profeta, ele tem uma tendência a achar que Deus está confiando segredos para ele, e ele é o cara. E é por isso que muita gente se ensoberbece. Porque tem pessoas que vão procurar o profeta, vai na igreja, eles nem falam com o pastor, nem, não, quero falar com o profeta, porque ela vai, preciso fazer um negócio, tomar uma decisão, e vamos ver o que, que Deus vai falar para essa pessoa. Gente, você não está na antiga aliança, não. Você está na nova. Busque o Senhor e o Espírito Santo, ele quer se relacionar com você, te dar direção. João 14, Jesus disse: Eu vou e vou mandar, vou enviar o Espírito Santo. Ele vai te aconselhar, ele vai te consolar. Estou dizendo para não buscar conselho, né? Que a Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Mas você já vai, no seu coração, já buscou o Senhor. Eu tenho essa impressão, mas eu ainda tenho dúvida. Você pode orar comigo? É diferente. É diferente. Tenha cuidado com isso. Lucas 9, aqui eu anotei. Vamos ler, gente? Você está com a tua Bíblia aí? Ó,
Se preciso for, a gente vai dividir essa aula em duas, tá? Porque as outras aulas são bem curtinhas, então a gente deve fazer duas aulas num dia só, provavelmente a 6 e a 7. Mas essa aula é muito importante. Esse capítulo é um capítulo importante, porque a gente só é enganado porque é muito parecido com a verdade. Quanto mais a gente conhecer o verdadeiro, menos a gente vai ser enganado. Então, abre a tua Bíblia em Lucas 9. Tem algo importante que o Senhor quer firmar ainda mais no nosso coração hoje. E eu anotei aqui, se eu anotei, para a gente mergulhar um pouquinho mais. Lucas 9, 51. De 51 a 56. A oposição samaritana está assim como o tema. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Verso 54. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. A gente precisa se perguntar qual espírito está nos dirigindo. Porque Satanás, quando tenta Jesus no Getsemane, ele usa a Bíblia. Então, a gente precisa conhecer a essência, o DNA de Deus, a natureza de Deus. Porque quando nós estamos como aqui a gente vê os discípulos querendo que desça fogo do céu, acabar com essa política, meu Deus. Acaba com esse Senado, acaba com tudo isso aí, Jesus. Acaba! Desce fogo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Enquanto a minha igreja não amar os governantes, não haverá mudança. Meu Deus, ele me quebrou. Espírito Santo. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Isso é muito forte, meu povo. Eles andavam com Jesus. Então, a nossa ira pode não trazer a glória de Deus. Se estamos revoltados, se estamos indignados, se estamos querendo destruir. E sim, há poder na nossa palavra, irmãos, não coopere, não faça parceria com o inferno. Quando nós dizemos não tem jeito, quando olhamos uma situação, a pessoa não quer ir na igreja, às vezes é um parente, às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa. O que o Senhor fala para nós aqui é: eu não vim para condenar, destruir, eu vim para trazer vida. Se ele não quer ir, talvez seja o momento de você ficar e preparar uma linda mesa e uma deliciosa comida para ele e amá-lo. O legalismo é o lugar da frieza espiritual, pessoal. Não seja legalista. Não seja. O Senhor tem me ensinado tanto, eu estou falando para vocês porque o Senhor tem me ensinado muito. Muito sobre isso. Sobre o que realmente atrai as pessoas para o Senhor. Quem está entendendo faz uma onda de glória. O Senhor está te quebrando também? É?
É tempo da gente fazer parceria, liberando palavras com o Espírito Santo da verdade, tá? Vamos virar a página aí. A diretriz 7, gente. Diretriz 7 diz assim, ó. Diretriz divina. A interpretação de qualquer revelação profética pertence a Deus, não ao homem. Portanto, precisamos da unção do Espírito Santo para conhecer o significado da palavra, bem como saber como aplicá-la. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Por isso que você não vai julgar o profeta, só a profecia. Que você não veio julgar. Você não está plantado nessa igreja para julgar. Você está plantado para levar vida. Você vai julgar a profecia. Testificou no teu espírito? É bíblica? Opa, recebo. Não é bíblica? Não testificou? Trouxe peso? Não é para mim. Não. Não acabei, não. Meu marido fazendo sinal lá fora. Mas estou acabando, gente. Estou quase acabando. Percebo que a gente precisa mergulhar mais um pouco nesse lugar, dessa compreensão mais clara, gente. Porque a Bíblia vai dizer que no final quase todos, até os escolhidos, serão enganados. Pessoal, em nome de Jesus, está aqui um grupo, está aqui eu profeticamente eu declaro que nós seremos daqueles que vão permanecer na verdade, andar na verdade, considerar a verdade, focar na verdade, mergulhar na verdade, permanecer no amor, aquecendo os nossos irmãos, animando os nossos irmãos. A Bíblia fala da apostasia dos últimos tempos. Eu estou vendo isso, você também. A gente já consegue olhar a igreja e muitas vezes, cadê, meu Deus? Aquele povo que pulava, que dançava, que se alegrava. Ai, em nome de Jesus, o Senhor está levantando os profetas, levantando aqueles que vão andar no Espírito, se mover no Espírito, viver pelo Espírito, aqueles que não vivem mais por si mesmos, mas Cristo que vive em vocês, e a vida que você leva agora vive pela fé no Filho de Deus, e isso vai fazer toda a diferença na caminhada da sua vida, na sua casa e na sua igreja. Então, aqui, ó, Moisés teve essa missão de ir até Faraó, não vou ler, depois você lê para que o povo fosse liberado. Então, Moisés, alguém que tinha muita dificuldade com falar, e eu me coloco no lugar dele, deve ter sido muito difícil. Mas ele foi obedecendo a Deus, e Deus é que fez o que tinha que ser feito. Foi Deus que enviou todos os sinais. Não foi Moisés, Moisés foi um instrumento. Moisés foi usado pelo Senhor. Jesus lhes respondeu. Vamos ver penúltimo parágrafo aqui, gente, da página 70. Outro exemplo aconteceu com a profecia de Jesus a respeito da sua morte e ressurreição, que não havia sido entendida pelos judeus. Aquilo que Jesus falava, que não foi compreendido pelos judeus, que ele usa uma forma humana, ele usa um prédio, né? Ele fala assim, ó, Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então, quando Jesus fala sobre ele mesmo, ele traz algo físico. E o Senhor me lembrou uma coisa agora, nesse lugar que eu estou hoje aqui no sítio, em 2022, houve um retiro de jovens, e o líder pediu para que eu estivesse orando. E eu orei, e antes o Senhor não me deu nada. No dia que nós estávamos aqui,
O Senhor me mostrou não lembro se foi sonho, se foi visão, mas tinha um grande, era como se fosse na altura de um edifício, mas era lixo, muitos lixos, sabe? Sabe um local que o pessoal joga lixo, aquilo vai criando uma montanha de lixo? Foi isso que eu vi aqui. E a gente nem tinha recebido o convite para vir para cá, a gente nem sonhava em estar nesse lugar. Aqui é um lugar, gente, é um sítio da Igreja Nova Vida, é um sítio onde outras igrejas fazem retiros aqui, de diversas denominações. Então, agora estou entendendo um pouquinho sobre aquela lixeira, sobre aquele lugar. Sabe o que que acontece? As pessoas vêm para cá e lixos são deixados. Elas saem daqui, renovadas, curadas, transformadas. Aconteceu com os jovens, naquele retiro que eu estava aqui. E acontece toda vez que tem encontros aqui com o Espírito Santo. Lixos são deixados. E tem um lugar que eles queimam lixo aqui. Agora que eu estou falando com vocês, me lembrei que eles. Meu marido pega as folhas, né? O pessoal corta as folhas aqui, os funcionários, aí tem um lugar que eles queimam e vira adubo. Depois vai para as plantas, meu Deus. Isso é muito profético, gente. Vocês estão entendendo um pouquinho? O lixo vira adubo. Aquilo que era ruim vira coisa boa. Aleluia. Deus mais. Eu vou fechar com isso hoje. Sabe o que era ruim na tua vida? Que você já identificou? Que o Senhor, no plano físico, no plano natural, vai levar você a entender o que Ele está fazendo no mundo espiritual. Aquilo que veio para destruir, aquilo que veio para trazer vergonha, aquilo que veio para trazer condenação. Veja, veja o que o Senhor já fez por você. E o que Ele vai extrair de óleo disso para cura de outras pessoas. Em nome de Jesus. E eu declaro isso profeticamente, eu declaro que se há alguma área na tua vida, na tua história, que aparentemente trouxe destruição, paralisou você, roubou a sua casa, roubou sua família, ouça o Senhor te dizendo: eu reconstruirei e disso sararei pessoas, sararei vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma janela, gente, espiritual aberta para um novo tempo, para um novo andar com o Espírito Santo. Não de longe, mas de perto. Amém, gente? Não com frieza, se preocupando em estudar, estudar, estudar. O Senhor está querendo revelar, revelar, revelar. Vamos ficar por aqui hoje. Na semana que vem a gente fecha esse capítulo. Pode ser, gente? Faz uma onda de glória para mim, se faz sentido a gente mergulhar um pouquinho mais nesse estudo. A gente fecha no próximo sábado. E aí o de repente dá para a gente fechar e começar o capítulo 6. E assim nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo, porque eu já fui engessada, hoje não sou mais. Eu já fui alguém que tinha que ser do jeito que eu queria, do jeito que eu formei, do jeito que eu preparei, do jeito que eu estudei. Mas aqui é o Espírito Santo que vai trazer para cada encontro a medida, para cada um de nós. Vamos ficar por aqui? E aí a gente se lê, se você não leu, para a gente mergulhar na semana que vem. De repente a gente já entra no capítulo 6 e no próximo, no 7, a gente já faz com o 8 também. Assim a gente fecha no nosso cronograma de acordo com o que a gente planejou de encontros aqui. Tem sido bênção para você esse encontro, gente? Coloca aqui para mim. Tem sido bênção para você? Quero gastar esses 7 minutinhos aqui ouvindo você. Você tem experimentado sobre a comunicação de Deus? Você tem ouvido mais a Deus? Eu recebi um áudio que me alegrou tanto. Meu Deus, sobre
essa comunicação de Deus no trabalho, na vida cotidiana. Deus tem te mostrado, Deus tem te dado sonhos, Deus tem te dado visões, Deus tem te lembrado louvores. A gente, quando se acordar com louvor, considere isso como algo que Deus quer te lembrar, que Deus quer, ou para outra pessoa, pode ser. Dois sonhos e uma visão, a Patrícia colocou aqui. Deus tem essa comunicação com você, né, Patrícia? Glória a Deus. Deixa Ele te usar, deixa Ele. Anota o sonho, lembra de anotar o sentimento. Isso. E cada vez que a gente engajar com Ele, mais Ele vai confiar a nós. Quanto que você confia nele, libera mais dele também para confiar em você. Amém, gente? Isso é muito, muito precioso. Deus está confiando a nós trazer o que foi perdido. Creio que o ministério profético, assim como todos os outros, não tem mais importante. Todos os ministérios, 5 ministérios, são muito importantes. Quando nós andamos juntos, alinhados, você vai trazer à existência pela palavra aquilo que está sendo liberado no céu. Isso é glorioso. Eu quero te incentivar essa semana, gente, a você, sabe, encontrar pessoas no seu caminho. E quando você estiver perto dessa pessoa, você conversar com o Espírito Santo, Senhor, qual é a tua palavra para ela? Qual é? O que está no teu coração para ela? A gente vai fazer ativação profética aqui. A gente vai ter um dos nossos encontros. Já vai orando a Deus, pedindo Espírito Santo. Quem do grupo que tem ido para lá? Quem dessas pessoas que tem, dessas 30, a gente tem aqui uma média de 35 pessoas, que o Senhor quer me usar, Deus, para revelar o seu amor. Você faz essa oração, Senhor, quem o Senhor quer? Que está aqui, ó, vai olhando aí as janelinhas. Vai olhando, todos, todos. O Senhor nos conhece muito bem. O Senhor quer nos usar para que isso comece nesse tempo, nesse tempo. Eu sei que muitas pessoas já se movem assim no profético, e eu quero incentivar aqueles que ainda não se movem, começarem, perceberem o Espírito Santo falando com você sobre alguém. Amém? Vamos orar? Vamos fechar aqui, em nome de Jesus. O Senhor nos convida para viver uma vida uau. É uma aventura, gente. É uma aventura, é uma loucura. Mas é gostoso demais, porque você vê a vida no espírito. E a vida no espírito, no reino que nós estamos, ela é de liberdade. Você nasceu para algo que só você vai fluir como ninguém. E eu oro e declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Márcia, perceba o Espírito te dizendo isso. Você pode fluir nesse lugar. Márcia Dias, há um lugar sobremaneira excelente para você fluir. Deus ama o amor que você carrega, aleluia. Deus ama, ama quando você olha para alguém e às vezes você diz: Eu tenho dúvidas, eu tenho impressões, mas eu tenho dúvidas. E eu ouço o Senhor te dizendo: Márcia, é dele, vem dele. Você pode liberar. Isso vai ser poderoso. Aleluia. Vai ser sobrenatural, vai ser transformador, vai ser tanto para quem está recebendo quanto para você. Perceba, perceba que há um tempo novo, há uma janela aberta e ele quer usar você também na parte financeira que te preocupa. O Senhor está dizendo para você: não te preocupe com essa parte. Não te preocupe, ele te deu habilidades. Aleluia! A habilidade que você tem de fazer algo que é legal, que é novo, que é diferente. Eu não sei qual é a área, mas o Senhor traz muito claro. O Senhor vai te dar estratégia para você fazer esses recursos. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada por isso, Espírito Santo. Obrigada por essa manhã, Jesus. Obrigada pelo que o Senhor confiou a Márcia.
Obrigada, Senhor, porque é um tempo de trazer à existência o que o Senhor, Deus já está fazendo, Deus. Elas estão aqui com sede, eles estão aqui com fome do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque a Ive disse sim, ela diz sim todo dia, mesmo vivendo num ambiente hostil, ela diz sim para o Senhor, ela diz sim para o Senhor. E eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo pelo coração da Ive, Senhor. Aceita pelo Senhor, transformada pelo Senhor, aprovada. Ive, para você vem uma palavra aprovada. Trabalhar, não sei se vai fazer alguma prova, não sei se o que é, se é literal para você ir fazer uma prova, mas você está dizendo que você é aprovada por ele. Há uma aprovação. Eu libero em nome de Jesus uma porta, essa porta em nome do Senhor Jesus. Nós fazemos parceria com o teu Espírito, Senhor, e liberamos essa porta. Abram-se as portas, os portais, para que entre o Rei da Glória. Quando entramos, o Senhor entra. Quando profetizamos, o Senhor traz a vida, traz a existência. Em nome do Senhor Jesus, obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Está aqui acontecendo a ativação profética. Está aqui acontecendo, é sobre isso. É sobre isso. Ele nos conhece. Ele nos conhece. Obrigada, Espírito Santo. Está aberta essa janela sobre declarar o que está no céu. E eu impulsiono você para viver de uma forma extraordinária. Não mais no seu próprio entendimento, mas vivendo pelo Espírito. Em nome de Jesus. Por um sábado, Senhor, de encontros. Eu declaro um fim de semana de encontros sobrenaturais, Senhor. Usa, Senhor, usa os teus filhos, nos usa, Senhor, como teus aromas. Aleluia. Como um aroma de vida e não de morte, como um aroma, Senhor. Um aroma que perfuma a terra. Tão densas trevas nos cercam, mas nós carregamos, Senhor, a uma onda. Eu vejo como se fosse mesmo uma onda, é uma onda, é algo que vem do Espírito e que através de nós atmosferas vão ser transformadas, pessoas vão ser curadas, há uma transformação acontecendo nas regiões da terra. Obrigada, Espírito Santo, obrigada por nos chamar a fazer parte disso, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nos aperfeiçoa e na nossa fraqueza, aperfeiçoa o teu poder, aperfeiçoa o teu poder em nós. Em nome de Jesus. Amém, gente? Meu Deus, que poderoso. Que poderoso. Faz uma onda de glória. Agradece, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por essa manhã. Obrigada, obrigada, obrigada. Estamos caminhando para o final e ele já está nos preparando para uma nova maneira de nos movermos. Aleluia. Mas ainda temos alguns encontros. Não perca. Não perca. Chama teu amigo que não tem vindo para esse tempo sobrenatural. Um beijo, gente. Durante a semana essa aula vai estar lá para vocês. E vou deixar o grupo aberto para a gente compartilhar um pouquinho dessa vida no espírito. Gente, mas é para compartilhar a vida no espírito. Vamos tentar usar esse grupo com esse foco para a gente não perder as mensagens. A gente tem outros grupos que a gente pode postar várias coisas. Vamos focar no que Deus está fazendo e abençoarmos uns aos outros ali, porque cada vez que você testemunha, eu sou abençoada, porque a tua vitória é a minha vitória, a tua bênção é a minha bênção, sou com os corpos de Cristo. Aleluia. Até sábado, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Ah, peraí, gente, deixa eu tirar uma foto que eu sempre me esqueço. Eu não sei se Márcia está aqui fazendo isso, mas vou tirar aqui do meu celular. Faz uma pose aí, a gente colocar lá no nosso grupo. Peraí, deixa eu passar a telinha aqui para o dois. Temos mais pessoas aqui com a gente. Glória a Deus. Faz uma onda de glória aí. Despedindo. Aleluia. Quem não veio, olha aí. Deu uma aula extraordinária. Deus abençoe, gente. Tchau.
Abre um pouco o microfone aí, gente, para eu ouvir sua voz, dando tchau. Tchau.